Olá pessoal, meu nome é José Araújo, mas vocês já sabem disso, professor de redação. Estou aqui mais uma vez para trazer para vocês o conteúdo que nesse momento vai favorecer com que vocês tirem uma nota cada vez melhor na prova que está se aproximando, vai ser agora na próxima quinta-feira. Aproveitando a oportunidade, eu já tenho as notas de teste, alguns já pegaram as notas. Para aqueles ainda que não pegaram, podem fazer contato comigo que eu passo a nota para vocês. Ok? Então, olha só, para fazer essa revisão, eu vou utilizar o teste de vocês. Tá? Vou corrigir o teste aqui agora, vocês já vão provavelmente já saber a nota que vocês tiraram ao longo da correção. Lembrando que eu já acrescentei os 3 pontos daqueles que apresentaram todas as redações, todas as tarefas. Foram até 3 pontos que vocês conquistaram, então a gente já acrescentou esses pontos aí na avaliação de vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta que está no teste é o seguinte: define enredo, informe suas subdivisões e a importância de cada um. O que é enredo? Enredo é a história propriamente dita, tá? É onde gira todos os acontecimentos envolvendo aí o discurso narrativo, né? Quais são as subdivisões? Você tem, olha só, entrem lá na página 10, você tem exposição, complicação, clímax e desfecho. O que é exposição? É onde você apresenta personagem, apresenta fato, tempo, espaço, ponto. O que é complicação? Complicação é onde você insere tudo aquilo que vai ser dito na narrativa. Você vai apresentar o fato, né? Clímax é o ponto mais importante da história, é onde você tem o problema a ser resolvido, né? E o desfecho, naturalmente, é o final da história, é onde tudo se resolve, ou você vai fazer com que os personagens aprendam a conviver com o problema. Ok? Então, esse aí é o número 1 do teste. Número 2. Cria um fragmento textual com até 3 linhas, tema livre e que predomine o tempo não linear. O que é o tempo não linear? Para quem lembra, eu dei até um exemplo em sala de aula que citava o filme O Estranho Caso de Benjamin Button. Alguns conheciam o filme, outros não, mas aí eu fiz um texto, inclusive reproduzindo a história do filme, né? Para que vocês entendam o que é tempo linear ou tempo cronológico e tempo não linear, que é o tempo psicológico. Em linhas gerais, tempo cronológico é o tempo real, é o tempo que conhecemos no mundo real. Por exemplo, hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril. Amanhã vai ser 28, depois 29, depois 30, e por aí vai. Agora são 2 horas da tarde. Daqui a pouco, 2h05, 2h10, 2h20, e por aí vai. É a sequência natural do tempo. Ok? Agora, o que é o tempo psicológico? É o tempo irreal, é o tempo que não existe no mundo real. É o tempo que não existe no nosso mundo. Aí eu citei alguns filmes que falam bastante disso aí. Eu coloquei inclusive na plataforma, tá? Depois dê uma olhada lá. De repente 30. No De repente 30, a personagem dorme com 14 anos, se eu não me engano, e acorda com 30. De um dia para o outro. Isso é possível no mundo real? Não, não é possível. Isso é um tempo psicológico. De volta para o futuro. É possível você avançar ao futuro? Não, até onde eu sei não é, né? Voltar ao passado é possível? Até onde eu sei não é. Como é que o tempo psicológico pode aparecer numa narrativa? Você tem um personagem pensando e em seus pensamentos ele começa a falar e a raciocinar como se estivesse há 10 anos. Ok? Isso já é um tempo psicológico, tá? Um outro exemplo para vocês entenderem o que é tempo psicológico. Clique. O filme Clique com Adam Sandler é uma narrativa que usa o tempo psicológico. Por quê? Até onde eu sei, não existe nenhum controle remoto onde você pare o tempo, avance o tempo, retroaja o tempo. Ok? Então,
Tempo psicológico é aquele tempo que é irreal, não existe no nosso mundo. Tempo cronológico é aquele tempo real. Tempo cronológico e linear é a mesma coisa, tempo psicológico e não linear é a mesma coisa. Então, esse aí responde número 2. Número 3, o que é foco narrativo? Foco narrativo é a maneira como o narrador vê a história. Ponto. Foco narrativo é a maneira como o narrador vê a história. Quais focos narrativos, quantos focos narrativos vocês têm? Focos narrativos, 2, em primeira e terceira pessoa. São os únicos que eu conheço. Tá? Foco narrativo em primeira pessoa, participando da história, foco narrativo em terceira pessoa, não participando da história. Tá? 4. O que é contexto discursivo? O contexto discursivo é aquele ambiente onde você envolve os interlocutores. Ok? É um conjunto comunicativo onde você envolve os interlocutores. Nesse momento nós estamos interlocutando. Eu estou falando, você está me ouvindo, somos interlocutores desse diálogo aqui. Ok? Então, continuando. Número 5, pede você produzir um texto e tudo mais. Onde o título também não será contado como linha. Beleza. Então, olha só. Corrigimos já o nosso teste. Vamos partir agora para o livro. No teste já falamos boa parte do livro. Então, o que vai cair na prova? Capítulos 1, 2 e 3. Tudo que está no capítulo 1, 2 e 3 pode ser que caia na nossa prova na quinta-feira. Então, no capítulo 1 fala essencialmente disso que eu acabei de mencionar, de enredo. No capítulo 2, ele fala, vamos lá juntos avançar no capítulo 2? O capítulo 2 fala de discurso. Discurso direto, discurso indireto livre. Discurso indireto livre é aquele que eu mencionei. Ele mistura o discurso direto com o indireto, ele passa de um para outro sem que você seja avisado. Discurso direto é quando o próprio personagem fala. Discurso indireto é o narrador falando pelo personagem. A gente já estudou isso no 7º ano, falamos exaustivamente sobre isso. Temos um vídeo falando sobre isso aí. Na dúvida, entre em contato conosco lá no nosso plantão de esclarecer esses problemas aí de entendimento. Agora, no capítulo 3 fala de coesão. Coesão é a articulação gramatical que faz a união entre as partes do texto. Não vamos confundir com coerência, que faz parte, se eu não me engano, do capítulo 4. A gente vai falar aqui daqui a algumas semanas, quando encerrarem as provas aí. Coesão é a articulação gramatical. O que é articulação? No braço aqui eu tenho uma articulação. O que essa articulação faz? Unir essa parte a essa aqui. A articulação gramatical é a mesma coisa. Eu tenho palavras ou expressões que vão fazer a ligação entre as diversas partes de um texto. Entre palavras, frases, orações, períodos e até parágrafos. Como é que é feito isso? Olha só. Perceba aqui o seguinte. Vou começar o texto. Aí eu coloco lá. Em um determinado dia. Aí continua lá. Primeiro parágrafo, ele me ensina uma linha de pensamento. Agora eu vou continuar essa linha de pensamento. Aqui, ó. No dia posterior. No dia posterior a esse fato, porque eu já mencionei alguma coisa antes. Essa palavra aqui, inclusive, ela tem sentido anafórico. O que é anafórico? Ela está mencionando algo que já foi dito. Catafórico é o contrário, vai mencionar algo que vai ser dito posteriormente. Ok? Então, quando eu falo aqui no dia posterior, eu estou provocando coesão. Ok? Está ligando essa parte aqui à parte anterior. Então, coesão é isso. São elementos gramaticais, palavras, expressões que fazem com que a gente ganhe unidade textual. E quais são as principais classes gramaticais que fazem a ligação entre as partes do texto? E por quê? As principais classes gramaticais são preposição e conjunção.
Perceba o seguinte, eu não disse que são as únicas, eu disse que são as principais. Por que eu digo que elas são as principais? Porque conjunção e preposição já tem o poder de conectar por excelência. Em sua definição, ela já fala em conexão. Preposição é a classe de palavras que une palavras. Conjunção é a classe de palavras que une orações. Então, se você tem preposição e tem conjunção, se você tem expressão conjuntiva ou expressão prepositiva, elas também vão produzir isso aí, locução prepositiva e locução prepositiva. É porque eu estava tentando lembrar e não estava conseguindo. Locução conjuntiva e locução prepositiva fazem a mesma coisa que conjunção e preposição. Locução conjuntiva faz a mesma coisa que conjunção faz. Locução prepositiva faz a mesma coisa que preposição faz. Ok? Só qual é a diferença entre eles? Que preposição tem uma palavra só. Locução prepositiva tem duas ou mais. A gente já falou isso em sala de aula, ok? O que a gente precisa falar aí para finalizar esse assunto de revisão, preparação para a prova, para que você entre zerado para essa prova, zerado no sentido de não ter dúvidas, que fique bem claro. Não tendo dúvidas, vamos partir lá para o nosso 10, perfeito? Então, olha só. Lembra que eu coloquei, inclusive lá na plataforma, um exercício perguntando sobre coesão endofólica, coesão exofólica. Alguns acertaram, outros erraram, mas vamos já tirar essa dúvida. Coesão endofólica é a coesão que liga partes dentro do texto. Exofólica, fora do texto, ok? É aquilo que está relacionado, inclusive, ao seu conhecimento de mundo. Entendeu? São coisas que não são ditas no texto, mas estão implícitas. Por exemplo, vou sair amanhã e viajar para o Nordeste. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar. Nordeste, especificamente, é um lugar bastante legal. Recomendo para quem não conhece. Mas sabe que nesse momento eu não posso ir, né? Nesse momento eu não posso ir porque existem restrições de deslocamento. Então, quando eu falo isso, quando eu escrevo isso, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer não porque eu escrevi isso, mas o seu conhecimento de mundo permite que você chegue a essa conclusão. O que ele está falando é uma completa mentira. Ele não vai até o Nordeste porque ele sabe que esse momento é um momento de restrição de deslocamento. É um momento de pandemia. Então, para que a gente consiga passar por esse problema todo, o que a gente tem que fazer? Ficar em casa. Fechou? Então, voltando. Coesão endofólica. Volta para aquilo que está dentro do texto. Aqui temos uma coesão endofólica. No dia posterior a esse... Quando eu falo esse aqui, qualquer coisa que tenha sido dito, esse que eu escrevi antes. Agora, nessa situação hipotética da viagem para o Nordeste, foi uma coesão exofólica. Ok? Senhores, espero sinceramente ter sido claro com vocês. Espero sinceramente que vocês tenham uma excelente prova. Foi bom estar com vocês. Foi maravilhoso estar com vocês mais uma vez. Estou com saudades. Foi muito bom brincar com vocês. Foi, na verdade, um prazer inenarrável estar com vocês. Até a próxima. E em caso de dúvidas, por favor, entre em contato comigo durante o plantão, ok? Até a próxima, pessoal.